A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 146º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje os capítulos 1º, 2º, 3º e 4º do livro de Provérbios. A inspiração do dia. Prólogo, propósito e temas de Provérbios. No capítulo 1 destaco o versículo 1. Provérbios. Um provérbio é um ditado, comparação ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou uma observação em torno do comportamento humano do ponto de vista de Deus. Estes provérbios foram escritos para ensinar o povo de Deus, especialmente os jovens, como viver uma vida agradável a Ele, como ter uma vida feliz e próspera e como evitar as tragédias resultantes do pecado. No versículo 1 ainda, Salomão, o terceiro rei de Israel, escreveu muito dos provérbios. Bem no começo do seu reinado, orou pedindo sabedoria e Deus lhe atendeu a petição. No final da vida, porém, o próprio Salomão não perseverou na sabedoria que Deus lhe dera. Por não perseverar no temor ao Senhor, deixou seu coração desviar-se de Deus. Vê-se, portanto, que o simples fato de alguém conhecer ou ensinar princípios morais da palavra de Deus não basta para garantir-lhe a vida espiritual. A pessoa deve também ter um contínuo temor a Deus, depender dele e estar compromissado com ele. No versículo 2, sabedoria. A sabedoria, conforme o emprego deste termo em Provérbios, significa viver e pensar de conformidade com a vontade de Deus, com os seus caminhos e seus desígnios. Importa em considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este o único padrão digno para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro. Obtém a sabedoria somente quem a busca através de um relacionamento correto com Deus e um estudo diligente da sua palavra. Cristo é, segundo diz o Novo Testamento, a suprema sabedoria de Deus, e Ele nos ensina que obtemos a sabedoria quando permanecemos na sua palavra, permitimos que ela permaneça em nós e entregamos nossos corações e mentes ao Espírito Santo que em nós habita. No versículo 7 destaca o temor do Senhor. O reverente temor do poder, majestade e santidade de Deus produz em nós um santo temor em não transgredir a sua vontade revelada. Uma tal reverência é essencial para se obter um coração sábio. O Novo Testamento mostra que o sincero temor do Senhor em nosso coração será acompanhado pelo consolo do Espírito Santo. No versículo 10 destaca: Filho meu, se os pecadores com bladíncias te quiserem tentar. Desde cedo na vida, a juventude se vê tentada por atrações ao pecado. A opressão dos colegas instingará o jovem a seguir a maioria para desfrutar de prazeres pecaminosos. Os jovens podem resistir a semelhantes tentações de desviar-se de Deus e do seu caminho, mantendo um estreito relacionamento com Deus e com o seu Senhor, e dispostos a viver isolados se necessário for, por seu compromisso com os justos caminhos de Deus, sabendo que o caminho da transigência e do prazer pecaminoso leva à angústia, ao sofrimento, à calamidade e à destruição. No versículo 26 destaco vossa perdição. O livro de Provérbios frisa que Deus estabeleceu padrões absolutos do certo e do errado. Ignorar isso resultará em tragédia em nossa vida. Uma das maiores verdades que se pode aprender durante a juventude é que realmente ceifaremos aquilo que semearmos. O preço que acabamos pagando pelo pecado é a angústia, o sofrimento e até mesmo a destruição.
No capítulo 2 destaca o versículo 1: esconderes contigo os meus mandamentos. Somente entesourando a palavra de Deus em nossa mente é que aprendemos a viver de modo sábio e justo em nosso relacionamento com Deus. Podemos vencer o pecado tendo os mandamentos de Deus em nosso coração e a palavra de Cristo habitando dentro de nós. No versículo 3 destaco: se clamares por entendimento. O estudo da palavra de Deus deve ser acompanhado de perseverante oração, em que o crente contritamente clame por sabedoria e discernimento. É possível que só pelo estudo alguém se torne um erudito bíblico, mas a oração aliada ao estudo da palavra de Deus leva o Espírito Santo a lançar mão da revelação divina e de nos fazer pessoas espirituais. O crente deve orar a respeito do trecho bíblico que está lendo, desejando ardentemente a iluminação e a compreensão divina. No versículo 10 destaco: porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Somente à medida que a sabedoria de Deus entrar em nosso coração, isto é, em nossos motivos, desejos e pensamentos interiores, é que produzirá a vida e poder. Para isso é necessário que o Espírito da Verdade opere em nossa vida, fazendo com que os mandamentos e caminhos de Deus tornem-se um deleite para nós. No versículo 20 destaco: andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. As bênçãos decorrentes da sabedoria incluem, primeiro, aprender a temer ao Senhor e daí ser protegido contra o mal ao longo da caminhada da vida. Segundo, poder discernir entre o bem e o mal e assim evitar as tragédias do pecado. Terceiro, disposição para evitar pessoas más e conviver com pessoas boas e justas. Quarto, abster-se da imoralidade sexual. E quinto, receber as bênçãos prometidas de Deus. No capítulo 3 destaca o versículo 2: anos de vida e paz. De modo geral, obedecer a Deus e viver segundo seus princípios santos resultará em melhor saúde, longevidade e uma vida mais feliz e mais próspera. Este princípio geral, no entanto, não deve ser considerado como uma garantia absoluta sem exceções. Às vezes os justos são afligidos e não gozam de longa vida, enquanto que às vezes os ímpios gozam da saúde e prosperidade, muito embora não haja dúvida da sua condenação final. No versículo 5 destaco: confia no Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração é o inverso de duvidar dele e da sua palavra. Esta confiança é fundamental em nosso relacionamento com Deus e tem base na premissa de que Ele é fidedigno. Como filhos de Deus, podemos ter a certeza de que nosso Pai Celestial nos ama e que cuidará fielmente de nós, conduzir-nos no caminho certo e cumprirá as suas promessas. Nos tempos mais difíceis da nossa vida, podemos entregar ao Senhor o nosso caminho e confiar nele para agir em nosso favor. No versículo 5 destaca o teu próprio entendimento. O entendimento humano é limitado, falho e sujeito a erros. É imperioso, então, que ele deva ser ilimitado pela palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo. O crente, em vez de confiar em seu próprio entendimento e inteligência, deve orar para que, na sua vida, prevaleça a sabedoria e a vontade de Deus em todas as suas decisões e propósitos. No versículo 6 destaco: reconheçam em tudo teus caminhos. Em todos os nossos planos, decisões e atividades, devemos reconhecer Deus como Senhor e fazer a sua vontade como o nosso supremo alvo. Todos os dias devemos viver um profundo e confiante relacionamento com Deus, sempre buscando a sua direção pela oração e súplicas, com ação de graças. Quando assim fazemos, Deus promete conduzir nossos caminhos, isto é, nos levar em direção ao seu alvo para a nossa vida, remover todos os obstáculos e nos capacitar a tomar as decisões certas. No versículo 9 destaco: honra ao Senhor com a tua fazenda. Os israelitas traziam ao Senhor Deus a primeira porção das suas colheitas.
como reconhecimento de que Ele era o dono da terra. Nós também devemos dar a Deus as nossas premissas da nossa renda a fim de honrá-lo como o Senhor da nossa vida e das nossas posses. Desse modo, Deus abrirá o caminho para derramar sobre nós as suas bênçãos. Aos que honram, honrarei. E a promessa de Deus a todos que contribuem para a sua obra fiel com suas fianças. Nos versículos 11 e 12 destaco: não rejeites a correção do Senhor. Às vezes Deus permite que passemos por provações e dificuldades para nos confortar mais perfeitamente a sua santidade e a sua vontade para a nossa vida. O Novo Testamento emprega a esses mesmos versículos para encorajar o crente que está a enfrentar dores e aflições. No versículo 16 destaco riquezas e honra. Nem sempre o crente alcança honra e riquezas neste mundo, mesmo vivendo aqui de acordo com a sabedoria de Deus. Mas temos a certeza de que, em nossa herança futura, seremos honrados por Deus e também participantes das riquezas eternas. No versículo 23, destaco: não andarás com confiança no teu caminho. A sabedoria divina confere segurança porque ela faz-nos andar seguramente na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não permitirá que os que nele confiam sejam apanhados e destruídos pelas ciladas armadas pelo inimigo. No capítulo 4, destaco os versículos 1 a 4. Ouvi, filhos, a correção do pai. Salomão tinha aprendido de seu pai sobre os caminhos de Deus, e agora instrui quanto a isso os seus próprios filhos. Deus quer que os ensinos sobre a verdadeira piedade e o conhecimento dos seus caminhos sejam ministrados primeiramente pelos pais, pelos exemplos ocorridos no lar. No versículo 5 destaco: adquire sabedoria, adquire a inteligência. A sabedoria de Deus é essencial para uma vida cristã proeminente segundo a vontade de Deus. Devemos, portanto, buscá-la acima de todas as coisas. Não é fácil, porém, alcançar semelhante sabedoria, pois é dada àqueles que esforçadamente pagam o seu preço. Essa sabedoria nos chega por dois caminhos. Primeiro, o ensino. Mediante o ensino bíblico, a pessoa experimentará uma transformação espiritual que importará em apartar-se do mal e voltar para o conhecimento de Deus. A comunhão pessoal com Deus é o primeiro passo para obter a verdadeira sabedoria. O crente deve temer ao Senhor e odiar o mal. Segundo, dedicação. A sabedoria concedida à pessoa que percebe o seu valor e que isso a busca com inteligência. O sábio aprende através do ensino e da disciplina da parte de Deus. Ele acata os mandamentos de Deus, ouve o santo conselho dos pais e de outras pessoas, e considera a sabedoria de Deus mais valiosa do que a prata, o ouro ou joias preciosas. Jesus é a suprema manifestação da sabedoria de Deus. Logo, essa exortação do Antigo Testamento equivale a um chamamento para a pessoa dedicar a sua vida a Jesus Cristo. Devemos abandonar o pecado e, renunciando o nosso eu, voltar-nos para Ele, largando tudo o que for necessário a fim de segui-lo como seus discípulos. No versículo 13 destaco: porque ela é a tua vida. No livro de Provérbios, a sabedoria dá a vida e é a vida. Viver da maneira que Deus determinou resulta em uma vida de satisfação e alegria, quase sempre uma longa vida física e uma vida moral e espiritual sadia, e a esperança de vida com Deus após a morte. Cristo, que é a nossa sabedoria, é o cumprimento desse ideal da sabedoria do Antigo Testamento. Ele é agora a nossa vida, e quem tem Cristo tem vida. E por fim, o versículo 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarde o teu coração. No coração está a fonte dos desejos e das decisões. Seguir a Deus e conhecer os seus caminhos
requer uma firme decisão de permanecermos dedicados a Ele, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se a nossa fome e sede for Deus e pelo seu reino arrefecer, devemos reavaliar nossas prioridades, admitir com honestidade a nossa frieza e orar ferventemente por uma renovação do nosso anseio por Deus e por sua graça. Deixar de guardar o nosso coração nos fará sair do caminho seguro e cair numa armadilha destruidora. Vigiando o nosso coração com toda diligência, teremos caminho aplainados pela graça e a bondade de Deus. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro caminho em que você aprende e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.